Maravilha, então. Então vamos falar do nosso tema de hoje, né? Como definir a validade dos alimentos. Antes da gente falar sobre como definir, é importante a gente esclarecer de quem é a responsabilidade de definir a validade dos alimentos. Muitos clientes nos ligam e nos perguntam, ou pessoas que ainda não são nossos clientes, mas sabem que a gente entende do setor de alimentação, nos perguntam, eu estou fazendo um brownie, quantos dias de validade eu coloco? Gente, essa eu acho que é a pergunta que mais nos fazem no dia a dia. As pessoas ligam para perguntar isso. Aí, às vezes eu brinco, tá? Às vezes eu brinco com os clientes. Eu digo, peraí, que a gente vai puxar nossa bolinha de cristal. É 5 minutos. É só pra gente pesquisar a bolinha de cristal aqui para ver o que ela diz. Então, gente, a responsabilidade de determinar a validade é da empresa que fabrica aquele alimento. Independente de ter milhares de empresas que façam brownie, se eu hoje começar a produzir um brownie, eu sou responsável por determinar a validade do meu brownie. E não copiar de alguma outra empresa e não analisar, não pegar essa informação no Google. Porque cada negócio é diferente, cada produção é diferente e tudo vai interferir na validade. E aí a gente vê pessoas, né, achando que eu vou botar a validade igual do concorrente e é isso, depois dá problema. Não é bem assim. Não. E aí tem outra coisa, tá? Assim como a empresa que define a validade, não tem, é humanamente impossível a gente vender uma consultoria para definir uma validade 100% real. Não tem, a não ser que nós, consultores de alimentos, tenhamos equipamentos de laboratório, a não ser que a gente tenha a condição de fazer uma análise laboratorial. Caso contrário, são testes e são testes que não são 100% reais. Isso tem que estar muito claro. Tem muito cliente que nos liga, muito possível cliente, querendo nos contratar para definir a validade. A gente vai dar um suporte? Vai. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas não é 100% garantido, não é 100% confiável. E nós vemos muitos consultores de alimentos vendendo esse serviço como fosse um serviço, olha, contrata o meu serviço que eu vou te dizer qual que é a shelf life do teu alimento. Isso não existe, gente. Tá? Não existe 100% de segurança nesse processo. Tá? Então, muito cuidado. A gente dá uma orientação, a gente vende um serviço de apoio, mas esse apoio não é 100% seguro perante, né, as questões que a gente vai comentar agora de fisicoquímicas, microbiológicas, entre outras coisas. Bom, e falando em shelf life, vamos deixar claro para quem não sabe o que é isso. Não sabe o que é. A gente chama de shelf life, que é o tempo ou a vida de prateleira que a gente tem naquele alimento, que nada mais é do que a validade do alimento. Existem esses 3 termos que são utilizados: a validade, a shelf life ou a vida de prateleira. Todos eles determinam o prazo em que o alimento ainda se mantém com as características adequadas para consumo. Quais características? Sensoriais, aparência, cor, sabor, textura e também microbiológicas. As 2 características têm que andar junto. Eu não posso definir só a validade com base no microbiológico, nem só com base no sensorial. As 2 coisas andam em conjunto. Isso aí. Bom, e aí então o que a gente faz para definir essa shelf life, essa validade? Primeira coisa que é o correto, que é o 100% correto, que é o orientado pela vigilância sanitária, pelos órgãos fiscalizadores, é a análise laboratorial. Este é o correto para definir essa validade. Porque através da análise laboratorial eu vou saber exatamente quais micro-organismos estão ali, se tem micro-organismos ali. Questão de textura, eu vou saber realmente como que está a viscosidade, como que está a granulometria, eu vou saber exatamente tudo que envolve aquele produto. Então, análises laboratoriais para definir a shelf life é o correto, é o indicado, tá? Aonde a gente faz isso em laboratórios. Laboratórios parceiros, laboratórios de alimentos, das universidades, entre outros, tá? Por que a gente fala isso? Porque a análise laboratorial é muito cara. E aí tem muita empresa pequena que não tem condições de fazer essa análise laboratorial. E é aí que a gente parte para a segunda opção, que é um apoio, que não pode ser definitiva, é só enquanto a empresa não tem grana para investir na análise laboratorial. Qual que é a segunda opção? E essa segunda opção é a gente fazer uma análise visual, né, do tempo de validade de uma maneira informal deste produto, faz uma produção igual como seria a produção normal, deixa esse produto armazenado sob condições similares à forma como seria armazenado lá no mercado,
E aí vai avaliando de forma visual, abrindo uma amostra a cada período de tempo determinado, né? Para ver como é que está aquela amostra, se não desenvolveu o mofo, se a textura ainda está adequada, se o sabor está ok. Vai aos pouquinhos fazendo essa avaliação, né? Com base visual e sensorial daquele produto ao longo desse tempo. E aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Por quê? Quando a gente faz uma avaliação caseira, visual, sensorial, se estão se formando esporos, por exemplo, daqui um pouco a gente não enxerga. Porque eles estão levemente se formando. Ou eles até têm esporos ali, dependendo da textura do produto. Por exemplo, se é um pão com grãos, se é um pão integral, onde tem várias pintinhas, tu não enxerga esses esporos. E aí é que tá, né, a questão da contaminação, que acontece, né, os problemas aí de contaminação nos alimentos. Por quê? Porque a gente não fez análise laboratorial, a gente só fez uma análise sensorial que precisa ser muito minuciosa, tá? Então, muita atenção com isso. E aí, quando a gente fala em atenção com isso, por exemplo, assim, quando eu faço um produto refrigerado, eu vou fazer uma análise caseira, digamos assim, visual, sensorial, etc., eu tenho que considerar que lá no mercado, daqui um pouco, ele vai ficar fora da geladeira um período, ele vai ficar em cima do caixa por um determinado tempo, o refrigerador daquele mercado, daquela gôndola lá, ele não refrigera direito. Isso tudo eu tenho que considerar numa sensorial. E quando eu faço numa análise laboratorial, isso tudo já vem considerado. Se tem um micro-organismo ali, já vai dar que tem um micro-organismo ali. Então, por isso que tem que ser uma análise muito minuciosa, muito cuidadosa, não pode ser, né, de qualquer jeito. E aí, na análise laboratorial, nós temos duas opções, né? Tem uma opção que é a mais cara, mais completa, mais confiável, que é a análise de shelf life controlada, que a gente chama, né? O que acontece? Esse laboratório vai submeter o alimento a condições diferentes, então condições variadas de umidade, de temperatura, para avaliar como que aquele alimento vai se comportar e através desse comportamento vai ser determinado qual é a vida útil desse alimento. Essa é a opção mais completa, a 100% adequada, mas que é a mais cara. Poucas empresas conseguem arcar com o custo. Quando a gente vai para outra opção de análise microbiológica, a gente pode mandar para análise o alimento depois daquele período que a gente deixou em observação, na maneira informal que a gente estava falando antes, e aí analisar na IN 60 lá quais são os micro-organismos que a gente precisa avaliar naquele tipo de produto. E aí enviar para análise somente a análise microbiológica daqueles micro-organismos ali. Se torna bem mais barato do que a análise de shelf life, mas não é 100% como a shelf life controlada. E aí, qual é a grande diferença em relação a tempo? A de shelf life controlada, vamos supor, eu faço uma compota, tá? Faço um doce compota e a validade dele é de 2 anos. Numa análise microbiológica normal, barata, tu tem que esperar 2 anos para mandar o produto para análise. Então, tu vai esperar, se tu está dizendo que a validade é 2 anos, tu tem que esperar 2 anos e que depois que formar os 2 anos, tu leva para análise. Para uma pequena empresa, isso é péssimo. Como tu vai esperar 2 anos, né, por exemplo, tá? Numa análise de shelf life acelerada, tu leva o teu produto depois que tu produziu e eles aceleram estes 2 anos de uma forma muito mais rápida para te dar esse resultado antes dos 2 anos. Por isso que se torna mais caro, né? Então, essa é a grande diferença. Por isso que empresas, por exemplo, grandes como Sadia, Nestlé, Seara, eles lançam produtos que têm uma validade muito grande, lançam muito rápido, porque eles têm esse acesso à shelf life acelerada. Já empresas menores, não. Aí, qual é a nossa sugestão sempre? Deem uma validade menor, mas é uma validade que tu garante. Deem uma validade de 3 meses ao invés de 2 anos. E vão aumentando conforme o tempo, né? Aos poucos. Porque aí tu consegue ter realmente segurança nessa validade e consegue mandar para análise, tá? Então essa é a grande diferença em relação às duas análises. Fora o preço, né? Que é exorbitante. O preço é exorbitante. E quando acontece nesse sentido da mais barata, vou contar para vocês o que aconteceu com um cliente nosso há pouquinhos dias. Ela mandou, o que a gente orientou? Que eram biscoitos. Deixasse os biscoitos pelos 2 meses, que era o que ela já imaginava e já usava como validade, para ver se realmente durante esses 2 meses não acontecia nenhuma alteração visual
nem de textura, de sabor. E aí ela deixou os 2 meses de todos os sabores que ela vende, mandou para análise. Análise microbiológica apenas dos 3 tipos de micro-organismos que a IN60 nos exige ali. Quando chegaram os laudos, aí é outra questão que nós, como consultores de alimentos, precisamos entender, e é bem complexo de entender os laudos. Eu fui olhar o laudo e eu percebi que todos os produtos estavam ok, todos dentro dos parâmetros, com exceção de um produto que era o biscoito que vai alho e orégano, que estava com bolores e leveduras acima. E aí é nossa função, como consultores que dominam a consultoria, sugerir o que fazer. Porque a cliente disse assim, eu não entendi nada, e além de não entender, não sei o que eu faço agora com isso. E aí a gente tem que começar a pensar em possibilidades. O que acontece? Se somente o biscoito de alho e orégano teve bolor e levedura, quer dizer que tem alguma coisa no alho ou no orégano. Porque o restante dos ingredientes se mantiveram para os demais e não apareceu nada de bolor e levedura. E aí a primeira coisa que a gente começa a questionar é o orégano, o alho era in natura, o orégano era seco. Há quanto tempo aquele orégano estava lá? Compra em grande quantidade? Compra em menos quantidade? E aí ela me disse, eu comprei um saco de 10 quilos e estava há muito tempo aqui. Então é bem provável que tenha sido desse orégano. Por quê? A embalagem não está 100% lacrada, estava lá há muito tempo. A umidade enorme que a gente tem na cidade de Pelotas. Provavelmente é do orégano, mas não posso dar 100% de certeza. Qual a orientação, então? Vamos refazer essa análise para esse produto apenas, para testar se é orégano. Se der de novo, bom, aí tem outro problema que a gente vai ter que investigar de novo. É quase uma investigação criminal para saber o que está acontecendo. É uma investigação. E eu testaria o alho em pó. Vai ajudar bastante. Bom, aí, gente, olha só. A gente faz a análise. Por exemplo, no caso, esse produto que a Caterine comentou. 2 meses, tá? Mas não tem só análise de shelf life que a gente tem que testar. A gente também tem que testar qual que é a validade após aberto. Porque, por exemplo, eu tenho um biscoito lá que dura 2 meses fechado. Show, 2 meses fechado. Após aberto, em quanto tempo o cliente pode consumir? Sem ter mofo, sem ter algum contaminante, sem ficar murcho, enfim, sem mudar as características desse produto. Eu preciso também saber qual é a validade após aberto. Muita gente acha que a validade após aberto é aquela mesma validade que está lá carimbada no alimento. E a gente já falou aqui em outras lives que não é. A validade após aberto é após eu abrir, entra o oxigênio, muda as características do alimento e a validade dele é outra. E qual que é essa validade? Também precisa ser analisada. 2 dias, 3 dias, tem que se manter no refrigerador, pode se manter na temperatura ambiente. Então, isso tudo tem que avaliar, tá? E antes de mandar esse produto, por exemplo, de 2 meses para análise, nunca mandem um produto só para análise. Sempre façam um teste. Vamos supor que o de 2 meses tenha dado ruim. Daqui um pouco, o de 1 mês e meio deu bom. O de 1 deu bom. E aí a gente tem uma variação. Principalmente quando é empresa de pequeno porte que não tem condições de fazer muitos testes. Pelo menos, garanto 1 mês e depois aos poucos eu vou testando mais. Então, definir a validade do alimento como a Caterine falou, é uma investigação. E precisa muito raciocínio nosso para a gente entender o que precisa e o que pode mudar e o que eu posso sugerir. Né? E aí, nesse caso da validade após aberta, a gente faz nesse mesmo formato. Abre o produto, deixa ele nas condições que seriam similares e que o cliente usaria em casa, né? E aí, depois de 3, 4, 5 dias, 10, seja quais dias a gente vai determinar para essa análise inicial, manda para análise microbiológica de novo, para ver se vai ter alguma contaminação ou não. Sabe que tem um cliente que eu atendi que eles fazem geleia, e eu me lembro que quando foi fazer do após aberto, ele levou para casa mesmo. Ele levou para casa dele, ele consumiu um período em casa, ali, acho que foi 2, 3 dias, e depois da casa ele levou para análise. Justamente porque ele queria saber realmente como ia ficar na casa da pessoa, consumindo em cima da mesa, vai para a mesa, depois volta para a geladeira. Essa variação, gente, interfere. Porque é muito bonito eu fazer uma definição de validade, tudo no meu refrigeradorzinho, controlado, temperatura 100%. Mas a gente tem que lembrar que esse alimento vai lá para casa da Latoya, da Caterine, do João, da Maria. E como que essas pessoas mantêm o alimento? Isso tudo influencia na validade? E também a validade pós-aberto, a gente tem que dar uma margem de segurança maior do que a fechada. Por quê? A gente não sabe qual é a condição da casa do cliente.
A gente não sabe se ele não pega, por exemplo, a geleia, coloca lá a colher, lambe e bota de volta. Se ele faz isso, provavelmente aconteça. Provavelmente acontece. Se ele faz isso, a validade após aberta é bem menor do que seria se a pessoa não fizesse isso. Então, não dá pra gente botar isso no rótulo, né? Por favor, não lamba a colher e bote de volta. Não dá. Mas isso acontece, então a gente tem que considerar que isso pode acontecer, que pode ter bactérias diretamente no vidro da geleia, que isso vai fazer ela estragar mais rápido. Tem que considerar esses aspectos. Não, tem muita gente que fica pensando, mas isso não é responsabilidade minha. Tem que estar pensando o que a pessoa faz em casa. Sim, gente, é responsabilidade nossa. Porque depois, se der um problema lá na casa do consumidor, é a empresa que vai ter que arcar com esse problema. Né? E se a gente está responsável por isso, a gente tem que pensar, a gente tem que prever situações que possam vir a ocorrer. Tá? Então, muita atenção, muito cuidado com isso, porque vai fazer toda a diferença nessa validade aí. Então, análise de shelf life acelerada ou a tradicional é importante, é obrigatório para qualquer empresa de alimentos, não é opcional, mas a gente sabe que algumas empresas não têm grana, e aí elas fazem, agora vamos falar um pouquinho caseira, né? Da de casa. A caseira é visual, é análise sensorial, é sentir o cheirinho, crocância, comer, o que mais? Ver a textura, né? Fazer uma análise se a geleia, no primeiro dia de fabricação, ela se espalha da mesma forma que se espalha no 10º dia. Avaliar o cheiro, o odor é muito importante, ver se não teve alguma alteração. Todas essas avaliações sensoriais, elas devem ser feitas. E aí, da microbiológica, é o visual do mofo. Mas a gente não tem como analisar bactéria, por exemplo. Não, e o mofo, gente, eu sempre falo isso nos treinamentos. O mofo, ele pode estar todo contaminado o alimento no meio. E a gente não vê. Pode ser só esporos, por enquanto, e a gente não está vendo. O mofo é cruel, que às vezes a gente acha que só tem mofo quando tem uma pintinha verde, quando tem uma pintinha branca. Não, quando tem essa pintinha, porque já está assim no nível, né? Pode ser que tenham esporos e a gente não esteja vendo. E um detalhe que eu lembrei agora, falando da validade, quando a gente trabalha com empresas de micro e pequeno porte, tá? Que é o nosso foco da nossa consultoria, da nossa empresa de consultoria, a Apis, mas talvez para vocês sejam ou não, enfim, mas caso venham atender micro e pequenas empresas, uma coisa importante de orientar é que eles verifiquem como é que está sendo o armazenamento lá no local de venda. Porque apesar de, teoricamente, ser responsabilidade do local, do mercado, garantir que os alimentos estejam bem armazenados, muitas vezes acontece do cliente ir lá, mexer num freezer e deixar a tampa aberta. Ou pegar lá o produto, levar até o caixa e desistir no meio do caminho. Depois esse mesmo produto volta para a refrigeração e vai ser vendido de novo. Então, um pequeno negócio, se perder ali um lote de produção porque está mal armazenado no mercado, dá um impacto gigantesco. Gigantesco. É importante orientar que eles têm que ficar de olho. Não adianta. O mercado tá nem aí, infelizmente. Não, sabe que uma vez aconteceu com um cliente de sol. Pegava o sol na prateleira do mercado e aí tinha muita reclamação que o produto azedava, e como que azeda? Porque tá tudo certo. E dentro das análises, tudo. Aí eu disse para ele, bom, então passem todos os pontos e verifica o que pode estar acontecendo. Aí ele teve sorte que o dia que ele foi, tinha o sol incendido bem em cima do produto dele. E aí era o sol. Então vejam bem o quanto, né, a forma de exposição lá no mercado, na gôndola, é importante. E aí uma coisa que eu me lembrei também é em relação à embalagem. A embalagem, ela influencia muito na definição da validade do alimento. Muito. E a gente já contou essa história lá na Apis de um cliente nosso que fez brownies, né? Era brownie, muffin, enfim. E encontravam sempre cabelo no meio do brownie. Sempre encontravam cabelo e diziam, mas gente, não é possível. Essas gurias usam touca, tem todo o cuidado, né? Enfim. Aí eu pensei, só pode ser embalagem. Entrei em contato com o dono da embalagem e o dono da embalagem, né, da fábrica de embalagem, disse que as gurias, olha só, as gurias que fechavam as embalagens, fechavam na casa delas. Que elas levavam as embalagens para casa para fechar. Gente, vocês já pensaram nisso? Então deveria ter cachorrinho, gatinho, criança, enfim, nossa casa. Quantos contaminantes? E aí depois a gente usava essa embalagem
para colocar o brownie, e não é lavável, porque é uma embalagem de papel forneável. Então, embalagem influencia 100% aí na definição da validade. Diretamente, né? Quantos produtos a gente vê? Brownie é o mais tradicional, eu acho. Já vi vários, né? Que eles começaram com aquela embalagem simples. A maioria das empresas de brownie foi assim. Começou com aquela embalagem bem simples, transparente, com uma tira na volta, com um rótulo. E aí evoluiu para uma embalagem de alumínio por dentro selada. Por que dessa evolução? Principalmente para validade. Porque quando a gente coloca um alumínio por dentro e sela a embalagem como um todo, a gente tem uma validade muito maior. Não tem ali exposição do brownie, a luz direta. Então, a gente tem ali uma proteção muito maior. Isso faz com que o alimento dure mais. E dura mesmo. Não, e outra coisa, né? Tem uma colega nossa da consultoria que é nossa mentoranda, inclusive. Ela comentou que estavam com problemas nos produtos deles, né? E eles não sabiam o que era, fizeram um teste, fizeram várias análises, né? Enfim, não descobriam o que era. E, gente, eles descobriram, olha só, que o lacre, a tampinha do vidro, ela tava milímetros de diferença do vidro. E aí vazava o ar por ali. Então entrava ar e saía ar naquele alimento por causa daqueles milímetros que não se enxergavam no vidro. E não tem nada a ver com o produto, não tem nada a ver com o processo, não tem nada a ver com qualidade em si. Tem 100% a ver com embalagem. Então tem muito consultor que se preocupa muito com a higiene, com, né, o processo, comprar os melhores insumos e esquece, deixa de lado a embalagem, né? E o mesmo produto, ele vai ter diferentes validades dependendo da embalagem. Se a gente pegar, por exemplo, a polpa de fruta. Existe a polpa de fruta congelada, existe a polpa de fruta vendida em embalagem plástica e existe a polpa de fruta vendida em lata. Na lata, ela dura muito mais. Por que ela dura muito mais? Porque a lata permite o processo de esterilização. E aí, essa embalagem permite uma validade maior. Então, dependendo do que for necessário lá no nosso cliente, a gente pode trazer opções de como aumentar a validade. E a embalagem pode ser uma delas. É importante a gente ter esse conhecimento, saber de que forma agir, né? Porque às vezes o cliente quer aumentar a venda, mas na cidade não dá mais, precisa expandir. E aí precisa de validade. E o contrário também, né? A gente falou na live de ontem. Às vezes ele quer colocar uma super embalagem, uma super tecnologia e não vai fazer diferença nenhuma na validade em si, né? Então, definição de validade não é só comprar uma matéria-prima boa. Isso é o mínimo que a empresa pode fazer. Envolve diversos fatores. E a gente precisa ter cuidado desses fatores caseiros que muitos consultores vendem, né? Por exemplo, ali na Apps, né, na nossa empresa, a gente não vende definição de validade caseira. Não. A gente orienta, a gente avalia, olha, tem que cuidar do processo, tem que cuidar da higiene, tem que cuidar isso, isso e aquilo, mas a análise é importante. Porque é um risco muito grande à saúde do consumidor simplesmente eu e a Caterine pegar um brownie, levar para casa, ficar 5 dias cheirando, comendo, avaliando textura e dizer, ó, tá bom. Não, gente, o risco é muito grande para a saúde do consumidor. E outra coisa importante também, gente. A gente recebe muita solicitação de pessoas querendo melhorar a validade do produto ou querendo saber qual conservante usar para melhorar a validade do produto. O que acontece com a validade? Inicialmente, o primeiro ponto que a gente tem que observar é o processo. E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu tive uma vez com um cliente, faz muitos anos isso, um cliente que vendia pão fatiado, pão bem tradicional. E aí ele me chamou porque ele disse, olha, não sei o que está acontecendo, porque meus pães vão para o mercado, dá 2 dias ele mofa. E eu já estou usando o antimofo, e eles falam antimofo, né, que é o conservante. Já estou usando o antimofo. Já sei até a resposta. Na mistura e eu uso também pulverizando por cima, antes de embalar. E mesmo assim não está segurando. Que horror. Bom, aí eu disse, vamos lá ver o processo, né? Vamos entender o que está acontecendo, então. Porque de cara eu já vi que tinha que diminuir esse conservante, né? Mas enfim, vamos lá ver o processo. Cheguei na empresa, estacionei o carro no pátio da empresa. Quando eu olho para os fundos, tinha uma montanha de pão. Uma montanha de pães mofados, de evolução do mercado. Mas pensa numa montanha, tudo mofado lá no pátio, onde ficava o caminhão de transporte.
E aí ele disse, tu viu? Olha só, quanto pão que vem de troca. Pecado. Tô perdendo muito dinheiro. E eu disse, tá, vamos lá ver a produção, então. Entrei na produção, de imediato já sabia o problema, né? Entrei lá, já tinha um cheiro ruim, e quando eu olhei para as paredes e para o teto, era tudo mofado. Tinha mofo por tudo. Não tinha um ponto da parede do teto que não tivesse mofo. Nada. Era 100% mofado. Eles não limpavam. Não limpavam. E aí eu perguntei, mas quando é que foi a última vez que limparam? Que limpar? A gente Imagina limpar teto. Limpar. As formas que iam os pães para o forno eram incrustadas num nível que eu nunca tinha visto na minha vida. Gente, um horror. Então, o primeiro princípio é, esse pão já saía de lá contaminado. Ele chegava no mercado, dava 2 dias, o mofo aparecia, mas ele já saía com os esporos de dentro da indústria. Porque toda a indústria era contaminada. E aí, às vezes, nos pedem, né? Eu queria uma consultoria para ver qual conservante usar. Quero aumentar a validade de qual conservante eu uso. Muitas vezes não é conservante. É melhorar o processo. Melhorar o processo, o básico. O básico. Gente, a maioria das vezes é higiene. É falta dela, no caso. A maioria das vezes é falta de higiene. A maioria. Ó, quase que 100% das vezes. Esses dias entrou em contato com a gente, eram geleia de quê? De mocotó. Eu vi um vídeo, eu e a Caterine, a gente nunca tinha visto uma geleia de mocotó. Eu nunca comi, eu já vi, nunca comi uma geleia de mocotó. E aí a cliente entrou em contato com a gente e ela descreveu, foi maravilhoso. Porque ela descreveu exatamente, da forma simples dela, tudo que ela fazia. Ela queria aumentar mais conservante, colocar conservante, que o produto não durava mais de 2 meses, né? É isso aí. Só que um produto como uma geleia de mocotó tem que durar muito, muito, porque geleias já têm uma validade sem conservante nenhum muito grande. 6 meses, 1 ano, até 2 anos, dependendo do processo. Sem conservante, tá? E a dela não durava nem 2 meses. E aí, conforme ela foi descrevendo o processo que ela fazia, a gente já sabia. Que era, primeiro, falta de higiene. Segundo, o processo estava errado. O processo estava errado. Mas não, ela queria adicionar conservante porque não estava dando certo. Então, a primeira coisa de validade é higiene, gente. É o básico. Higiene, processo, e aí sim a gente pensa nos outros pontos. E aí um consultor que domina a consultoria vai saber dizer isso, né, para o cliente. Vai dizer, peraí, não vamos gastar com conservante ainda. Porque é um gasto e também é algo que o consumidor não quer ver no rótulo. Não quer ver o conservante no rótulo. O que a gente pode fazer no processo para melhorar? Existem inúmeros alimentos que é só modificar o processo que tu consegue usar ele com uma validade grande sem conservante. Basta a mudança de processo. Mas para isso tem que ter visão, né? Visão, porque pelo cliente, ele quer aumentar a validade, se ele puder colocar conservante, ótimo. Mas quem domina a consultoria tem como mudar esse jogo, tem como reverter isso. Só que precisa ter visão. Essa visão é muito importante. Então, definição de validade não é simplesmente adicionar conservante ou tecnologia. Tá? Tem outras opções sem conservante, sem tecnologias caras. Tem muitas outras opções. Verdade. Dúvidas, gente? Perguntas sobre como determinar a validade? Boa essa live. A Gleia, a Alcilene, a Ana Paula, Vanderlei estão aqui nos assistindo. Tem dúvidas, gente? Sobre esse tema? É um tema bem interessante. Bem interessante. É um tema que é necessário, tá? Para a gente não fazer nenhuma burrada, nada. Esses dias aconteceu comigo, um cliente ele não vende este produto, tá? Ele usa para uso próprio maionese com ovo em pó, tá? E a maionese durava 2 dias. E ele queria que durasse 5 dias. Com ovo em pó deveria durar pelo menos uns 8 dias. Com ovo em pó, gente, né? Tudo era em pó, tudo. A única coisa que eles usavam líquido era a água, fazer mistura ou às vezes o óleo. E aí, quando eu comecei a atender eles, eu fui analisar o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era o seguinte, eles tinham uma panela que eles fazem essa maionese, e a moça que fazia a maionese, ela lavava a panela dentro. E ela esquecia das bordas, ela esquecia dos pegadores, ela esquecia da tampa, ela não fazia a limpeza completa. E aí tinha crosta de maionese dura, velha, nas bordas da panela. E isso tudo acabava contaminando a maionese. Coisa que eles não enxergavam.
Então, a gente não fez nada, não fiz nada. A não ser avaliar e verificar que não tinha higiene, não tinha limpeza correta, adequada. E aí a gente conseguiu 10 dias na maionese. Só por isso. Um detalhe fundamental. Imagina, detalhe tão simples, né? Vamos ler o que... No que tange aos custos, vocês têm noção de uma média boa. que as empresas economizaram com o auxílio de vocês na melhoria do processo? Nossa, que pergunta maravilhosa, Vanderlei. Arrasou, ninguém nunca nos perguntou isso. Deixa eu mandar Que um abraço maravilha. pro Vanderlei. O Vanderlei, eu fui IC dele. Fiz iniciação científica no meu primeiro ano de faculdade, lá em Rio Grande. Maravilhosa essa pergunta, Vanderlei. Arrasou. Ninguém nunca nos perguntou. Mas tu sabe que é uma coisa que a gente se questiona muito. A gente fez o planejamento da APS esse ano. Por incrível que pareça, a gente já tinha um planejamento, mas a gente fez esse ano, contratamos um profissional que é um auditor. A gente agora tem uma sequência com essa pessoa, né? Ele nos acompanha, nosso mentor. E ele nos questionou isso. Quais os dados, indicadores quantitativos do trabalho de vocês? Só que é difícil, muito difícil mensurar. Por quê? Porque é muito grande, tá? Primeira coisa. E segundo, porque envolve muitos fatores. Quando a gente mexe em um processinho como esse, por exemplo, da maionese de 10 dias, a gente mexe em vários outros fatores. A gente reduz compra de embalagem, porque a gente está produzindo em menos vezes. A gente reduz tempo de colaborador, a gente mexe em outros fatores. Então, é muito difícil para nós quantificar, né? Gostaríamos muito. A gente deveria quantificar pelo menos uma forma, mas é muito difícil para nós também, porque nós somos muito práticas. A gente quer fazer e ver dar certo, já vai para o próximo problema para resolver. E assim vai. Mas, com certeza, a gente já reduziu muitos custos de muitas empresas. Não, vou te dar um exemplo que me veio na cabeça agora, que a Caterine conhece. Atendo um cliente que eu comecei a atender eles e eles precisam mudar o processo de sanitização da empresa deles. Aliás, mudar não. Ter um processo de sanitização. E aí, quando eu cheguei lá, ele me disse assim, sim, eu já vi um maquinário, tá tudo certo, vamos comprar aquele maquinário, show, né? Na minha humildade, fui ver o maquinário, pedi para ele me mandar o maquinário, 3 milhões de reais o maquinário. 3 milhões de reais. Eu caí dura, eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, não é possível. Não é possível que só tenha um maquinário de 3 milhões para um cliente fazer uma sanitização. Aí, enfim, fui atrás, pesquisei, ajuda do pessoal aqui da APS e tal. Resumindo, a gente vai conseguir fazer um processo de sanitização muito mais rigoroso e completo, porque a gente não vai fazer só no produto em si, em todo o espaço, além do produto, por 200 mil reais. Aí eu brinquei com o cliente, eu disse, olha, o restante dos milhões que tu economizou, tu pode me pagando aos poucos. Então, tipo, tu entende, Vanderlei, que são muitos pontos que a empresa acaba lucrando ao nos contratar, porque vai muito além do produto, né? É uma visão macro. Enfim, ele economizou sei lá quantos milhões aí dele. 2 milhões e pouco. E vem coisas grandiosas e coisas menores que pequenas, dia também, né? Aconteceu ontem também com um cliente, estava acompanhando um processo de ficha técnica, e aí eles fazem um molho que usa uma quantidade muito grande de alho e gengibre in natura. E aí eu sugeri, quem sabe a gente faz um teste usando meio a meio de alho em pó e alho natura e gengibre em pó e gengibre in natura. Vai sair muito mais barato, talvez a diferença no sabor não seja tão impactante. E aí, quanto a gente vai reduzir? Só em matéria-prima, um monte. Mas no processo de descascar, triturar gengibre, só aí o tempo de execução que a pessoa está ali fazendo aquele serviço é um custo enorme. Tem muitos pontos, Vanderlei. Muitos pontos. E uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta mesmo. Vamos, antes de responder as outras perguntas, dar um beijo no pessoal do La Casa Nostra, que faz tempo que a gente não vê eles, clientes nossos queridos. Saudades de vocês, Fábio e Rodrigo. Um beijo. Vamos ver as outras mensagens aqui. Alguém perguntou. A Ana Paula perguntou. Cheguei agora. Trabalho em um restaurante. Eles fazem um molho tártaro. Como que eu determino essa validade? Ana Paula. Molho tártaro. Problema. Por quê? Temos duas questões aí. Pelo menos o que eu conheço, tá? Pois tu pode mandar aqui os ingredientes desse molho tártaro. Mas, geralmente, o molho tártaro vai maionese.
Então, na composição do molho tártaro vai maionese. Então, se vai maionese, primeira coisa de tudo que a gente tem que fazer é analisar essa questão da maionese, tá? Quais ingredientes vai na maionese? Sugiro tu passar por um ovo em pó, tirar o leite se tu conseguir, se vai leite, substituir por óleo ou por água, enfim. Avaliar a receita da maionese usada no molho tártaro, tá? Porque essa receita pode aí reduzir a validade. E o molho tártaro que eu conheço, depois a Catarina pode comentar se ela conhece também, vai pepino picado, tá? E pepino picado é uma conserva. E apesar de ser uma conserva, muitas vezes acaba contaminando por algum fungo, alguma contaminação daqui um pouco do vidro, ou essa conserva foi aberta, ficou por muito tempo, contaminou. Então o pepino também tem que ser aí avaliado para usar nesse molho. Fora a higiene que a gente já comentou, né? Mas os ingredientes do molho tártaro, eu tinha um cliente que fazia e era um problema, assim. Se tu quiser colocar para nós quais ingredientes que vai, a gente consegue te ajudar mais. Uma opção que muitos clientes nossos adotam é botar os molhos no vácuo. Faz um molho, embala no vácuo e vai usando aos poucos. Dura mais, tem uma durabilidade maior. Se é uso próprio também, né? Não sei se vocês vendem esse molho no restaurante ou se é só uso próprio para o restaurante. Temos que entender isso também. Manda para nós, Ana, ou daqui um pouco manda no direct que a gente te responde depois. Vamos ver o que mais. Com certeza, Vanderlei. A gente já tá... O nosso mentor estratégico, ele já nos cobra isso. Se ele tivesse assistindo essa live, ele tinha escrito a mesma coisa. Tá. A Vitória perguntou. Essas análises são feitas por laboratórios específicos? Sim, Vitória. Provavelmente tu mora em Pelotas ou Rio Grande. Eles, não sei se tem, acho que não, né, Caterina? Laboratório de alimentos. Mas a análise dos alimentos precisam ser feitas em laboratórios de alimentos, tá? Que são vinculados geralmente com universidades. Tem outros, mas a maioria é vinculado com universidade. Por exemplo, aqui tem a UX e tem o LAPA, que é o Laboratório de Alimentos. Aqui tem nas universidades, tanto na FURG quanto na UFPEL, tem laboratório de alimentos, mas eles não fazem serviços externos, só através de parcerias, de trabalhos. E a gente costuma mandar muito para Porto Alegre, um laboratório que tem lá na... Não sei qual é o nome da instituição, mas é junto a uma instituição também. Se mandam muito para eles, porque eles vêm buscar, eles coletam aqui em Pelotas toda semana. E aqui, mas tem vários, tá, Vitória? Tem vários. Tem a LAC, que não é da universidade. Tem diversos. Se tu colocar Laboratório de Análise de Alimentos no Google e o nome da tua cidade, vai aparecer todos que tem aí ou na tua região, tá? E aí tu entra em contato com eles e tem outra coisa bem legal, tá? Eu não sei que análise fazer. É maionese, é molho tártaro, eu não sei que análises estão em vigor. As gurias do laboratório sabem. Não quebrem a cabeça com isso. Só ligar para lá, gurias. Preciso fazer análise do molho tártaro. Quais que eu faço? Elas trabalham com isso. Elas vão saber exatamente quais análises fazer. Então, às vezes, elas mesmas brincam. Para que quebrar a cabeça se a gente só faz isso? Então, gente, só ligar para o laboratório que eles vão te dizer quais análises devem ser feitas, tá? Valores das análises. É muito difícil falar valores, mas dá em torno de 300 e poucos, 400 e poucos por alimento, tá? Dependendo do alimento. Normalmente é por micro-organismo também. E aí tem uma vantagem bem legal para quem é do Rio Grande do Sul. Não sei se tem no Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul, o Sebrae tem o Bônus Metrologia, que oferece um subsídio de 60% para análises de empresas de micro e pequeno porte. Quando a gente atende os nossos clientes e orienta para análise, a gente sempre busca os laboratórios credenciados para eles terem esse desconto. E aí o custo da análise fica bem mais baixo. Procurem se tem no estado de vocês, quem está fora do Rio Grande do Sul, né? Porque vale bastante a pena. Até ano passado era do Rio Grande do Sul, mas vá que, né? Porque a gente atende clientes em todo o Brasil, pela APS. E tem muitos clientes nossos que queriam fazer, né? E não tem como fazer. Ou não tinha. Então pesquisem, porque é bem legal. Quem é do Rio Grande do Sul vai conseguir aproveitar bastante. Exato. Show, muito bom. Um tema muito bacana. Análise de alimentos, de validade de alimentos, né? Quem ainda está na faculdade provavelmente já fez muita análise microbiológica, né? Na cadeira de microbiologia de alimentos. É muita análise. Muita análise. Eu acho que foi a pior cadeira que eu fiz, gente. Eu detestava. Era muita coisa.
E eu não sei se vocês fizeram, mas eu, quando eu estava na faculdade, a gente pegamos uns alimentos aleatórios e aí a gente foi analisando o que tinha ali, né? E eu sei que já fizeram também um curso aqui da Universidade de Pelotas, fez de vários restaurantes de sushi de Pelotas, e a maioria estava contaminada, só que, claro, eles não podem divulgar, né? Mas nas disciplinas se faz isso, e aí a gente vê essas análises microbiológicas mais por perto, né? Mas é assim, bem similar a isso que os laboratórios fazem, dependendo do tipo de análise. Sim. E que cadeira chata. Olha, quem trabalha com micro, parabéns, porque tem que amar trabalhar com micro, porque olha, tá louco. Tá louco. Mas é uma área muito boa, a gente tem vários amigos conhecidos que trabalham com micro, eu sempre falo, graças a Deus que existem essas pessoas, porque é um trabalho muito minucioso, é um trabalho importante, né? A gente está falando da vida das pessoas, está falando da saúde do consumidor, e apesar de muita gente não levar a sério, o alimento é saúde, né? Então é muito importante definir a validade com seriedade, não é simplesmente definir o que quiser, gente. E hoje a gente viu na live que é muito sério mesmo.